Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao segundo dia da 24ª Semana Acadêmica de Filosofia da Faculdade Palotina, que neste ano aborda Filosofia e o Mundo em que Vivemos, Leituras e Releituras. Antes de darmos início à programação, convidamos o acadêmico do curso de Filosofia, Kaique, para o momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe aparece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder aconselhá-lo, nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vinde, Espírito Santo, os vossos fiéis, e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. São Vicente Palotti, São Gregório Magno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Após esse momento de congregação e fé, convidamos a todos para darmos início à nossa conferência, A Querela dos Universais, Realismo e Nominalismo, que será proferida pelo professor Marcos Boeira. Para mediar a conferência e apresentar o convidado, convidamos o professor Alceu. Lembramos que no final da palestra será aberto o debate e os participantes também poderão realizar perguntas ao nosso convidado. Bom dia a todos. Bom dia, professor Marcos. Prazer em conhecê-lo. Prazer no seu. Prazer te conhecer Seja também. bem-vindo, né? Seja bem-vindo à nossa instituição. Tá? E eu, sem delongas, passo a apresentar um resumo do seu currículo, porque é extenso, né? E, então, depois dessa apresentação, né, eu já passo a palavra ao professor Marcos. Professor Marcos Paulo Heisenbel Boeira, professor de Lógica e Filosofia do Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor e mestre pela USP, Universidade de São Paulo, Visiting Scholar na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, onde atua como pesquisador vinculado ao grupo de Ricerca Filosofia Sociale, pesquisador vinculado à Biblioteca Vaticana, membro da Société Internationale pour Études de Philosophie Médiévale
e da Sociedade Brasileira para o Estudo da Filosofia Medieval. Autor de livros, diversos artigos e ensaios sobre lógica, filosofia medieval e filosofia do direito. Professor, seja bem-vindo e passo-lhe a palavra. Bom, bom dia. Quero agradecer imensamente o convite que me foi feito para estar aqui nesta manhã convosco. Quero saudar a Faculdade Palotina, saudar a todos vocês, na pessoa do professor Alceu, dizer da minha enorme alegria de estarmos juntos nesta manhã. Pena que não presencialmente, porque a distância de 300 e tantos quilômetros nos separam, mas sempre que posso, né, procuro ir a Santa Maria, uma cidade que eu tenho no coração, que eu gosto muito, já estive aí algumas vezes, tenho um carinho imenso pela cidade de Santa Maria, tenho amigos aí, e desta vez, infelizmente, eu não consegui ir por motivos pessoais, motivos familiares. Mas eu gostaria muito de ter ido presencialmente e espero, num futuro não distante, né, ter a oportunidade de conhecê-los todos pessoalmente, ir até aí para visitá-los, para tomarmos um mate juntos, para compartilharmos, né? Vai ser uma grande alegria, sem dúvida nenhuma. Bom, o tema que me foi proposto falar nesta manhã é um tema que me é muito caro por vários motivos, mas especialmente por dois. Primeiro, porque este é o tema que despertou a lógica medieval. Ou seja, não haveria uma lógica medieval tão profunda e tão desenvolvida nos séculos XIII e XIV, se nos séculos precedentes, uma conjuntura de debates em torno do problema dos universais não tivesse tido termo. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual este tema me é muito caro. E o segundo motivo é que talvez nenhum tema da filosofia seja tão decisivo para a relação da lógica com a metafísica como é o tema dos universais. Tá? Eu fiquei matutando aqui alguns nesses últimos dias como apresentar o tema dos universais. Né? Este tema poderia ser apresentado talvez de 4 formas diferentes. Né? Primeiro, pelos temas em si mesmos. Segundo, pela ótica de um autor. Terceiro, pelo olhar contemporâneo sobre um tema tão importante para a filosofia antiga e medieval. E quarto, por uma espécie de metodologia narrativa que vai mostrando o debate dos universais e os diferentes posicionamentos que foram consolidando a grandeza e a importância desta temática. Eu preferi usar esta última metodologia porque ela me parece mais intuitiva e, ao mesmo tempo, mais expositiva, no sentido de tornar estes temas mais nítidos ao olhar de quem está assistindo, digamos assim, uma conferência a esse respeito. Então, eu vou procurar estabelecer aqui com vocês uma espécie de percurso narrativo onde o tema dos universais vai aparecer desde a antiguidade e como isso adentra as paredes da civilização do Ocidente, especialmente do Ocidente latino. Tá? Por isso, eu digo a vocês isso, usar slides, para mim, não é uma tarefa muito fácil. Eu prefiro dar aula ao vivo. Né? Eu preferiria estar aí com vocês sem slides, usando o quadro. Né? Eu realmente não gosto muito desse recurso. Mas como o nosso encontro é virtual, ficaria um pouco maçante vocês olharem para a minha cara a todo momento. Então, eu preferi, ao invés de vocês olharem para a minha cara, eu preferi que vocês possam, né, contemplar os slides e, a partir dos slides, isso sirva também como uma espécie de referencial. Tá? Depois, até eu vou pedir para o Nairo compartilhar com vocês os slides para aqueles que tiverem interesse, né, de maneira, então, que vocês, ao longo da exposição, não precisem ficar assim a todo momento tendo que anotar os slides. Fiquem tranquilos, depois eu vou pedir ao Nairo que compartilhe com vocês todos esse recurso. Tá? Bom,
O tema dos universais: realismo, nominalismo. Tá? Quando nós olhamos o tema desse ponto de vista, ou seja, um ponto de vista contrastante entre duas posições, nós já percebemos que o tema não é tão fácil assim. É um tema que exige um pouco de atenção de nossa parte. Tá? Quais são as questões que nós poderíamos chamá-las aqui, talvez, de questões proemiais do tema dos universais? Qual é o grande quê do problema? Qual é a grande questão? A grande questão é a determinação da natureza dos universais. O que é um universal? Esse é o grande problema. Tá? A palavra universal é uma forma adjetiva do substantivo universo. Então, o substantivo universo, universus, em latim, nos traz uma forma composta de 3 expressões: unum, versus e plura. Tá? Então, um único, um uno, respectivamente a muitos. Então, toda a ideia de universal, já na etimologia, né, da expressão, já aponta, por assim dizer, todo o repertório semântico complexo que este termo designa. Né? Então, logo nós tomemos em vista a expressão universal, desde então já isto aparece. Como os filósofos da antiguidade grega lidaram com essa questão? Talvez aqui esteja o ponto crucial da filosofia antiga e o ponto de separação entre Platão e Aristóteles. Tá? Platão entendia o universal dentro da sua teoria das ideias ou das formas inteligíveis. Formas inteligíveis que constituem-se como o nível ou o andar do conhecimento verdadeiro. E para que seja possível chegar a este conhecimento verdadeiro, é necessário atravessar todo aquele plano primário e intermediário que, de alguma forma, impede o acesso a esse conhecimento verdadeiro, que é o plano sensível. Platão contrasta a opinião e o conhecimento, a doxa e a episteme. E para chegar ao nível da episteme, é necessário, então, superar o nível da doxa, contrastando as opiniões de tal modo que seja possível a alguém, ao intelecto, chegar ao conhecimento verdadeiro. Tá? Veja que há um contraste entre 2 planos, 2 formas de existência em Platão, e o meio de contrastar opiniões, tendo em vista o conhecimento verdadeiro, é o que o próprio Platão vai chamar de dialéctica, dialexis. Ou seja, o instrumento científico, chamado instrumenta sciendi, o instrumento científico propriamente dito, para acessar o conhecimento verdadeiro, supõe um contraste de uma oposição entre conceitos que expressam opiniões, conhecimentos parciais ou conhecimentos falsos acerca do que é o objeto a ser conhecido. É necessário, então, que por meio da dialética, por meio das contradições e por meio das oposições, os seres humanos possam, através do exercício intelectivo, chegar ao conhecimento verdadeiro. Se é que é possível chegar ao conhecimento verdadeiro, esta dúvida constitutiva repousa no background, no pano de fundo dos diálogos platônicos. Assim é no Fédon, no Mênon, no Fedro, na República, no Banquete, em todos. Tá? Direta ou indiretamente. E em contraste, portanto, com essa posição, nós temos o modo como Aristóteles, discípulo de Platão, entende o universal. Veja que, em contraste com Platão, para quem o universal constitui-se como uma forma
inteligível, que para nós só é possível de ser conhecida parcialmente e segundo um modo determinado, que é a linguagem dos conceitos. Se para Platão, portanto, a linguagem dos conceitos expressa precariamente aquilo que a forma inteligível é em si mesma, Aristóteles vai partir de uma outra concepção muito diferente acerca dos universais. Ele vai dizer que as formas das coisas não estão para além das coisas, estão nas próprias coisas. Então, se a forma e a matéria estão conjugadas no ser, na substância, porque em Aristóteles o ser é aquilo que é, e para isso ele traz a noção de substância, já no livro das categorias, o universal, portanto, deve ser visto em Aristóteles menos como um atributo das formas puras e inteligíveis e mais como algo que desempenha uma função lógico-predicativa. Isto é, a função de expressar predicativamente o que alguma coisa é. Por exemplo, o Marcos é um ser humano. Mas ser humano é um universal que é decisivo para determinar o que Marcos é, mas também o que Sócrates é, o que qualquer outra pessoa é, e assim por diante. E por isso o universal em Aristóteles é aquilo que é apto a ser predicado de muitos. Aristóteles contrasta o universal e o singular, porque o singular é aquilo que é apto a ser predicado de um, e em contraste com isso, o universal é aquilo que é apto a ser predicado de muitos. Veja que o universal em Aristóteles está diretamente articulado com, primeiro, uma teoria dos conjuntos, vamos usar aqui uma linguagem da lógica contemporânea, né? Ou seja, eu preciso ver o universal como aquilo que é o ponto orbital de um conjunto, no qual muitos indivíduos se definem do mesmo modo, e dois, um termo comum que é compartilhado entre esses mesmos indivíduos. Ser humano é uma espécie que é, por sua vez, compartilhada por mim e por todos vocês. Em Aristóteles, o universal, portanto, desempenha uma função lógica, principalmente falando. Como isso foi recebido nos séculos vindouros? E aqui é muito importante a gente ter presente, antes de avançar, o seguinte, um brevíssimo comentário. A história da lógica, permitam-me essa observação, esse parênteses na nossa exposição, a história da lógica antiga é dividida em 3 grandes fases. A primeira fase vai do século IV a.C. até o século VI depois de Cristo. Ela é chamada de lógica velha, em latim, logica vetus. A segunda fase, do século VI depois de Cristo até o século XII, XIII depois de Cristo. É a chamada lógica nova ou lógica nova. E a última fase vai do século XIII até o século XVII, que é a chamada lógica moderna ou lógica modernorum. Porque os medievais chamavam a si próprios de modernos. Modernorum, moderno. Moderno vem de modus odiernos, o modo do tempo presente.
Por isso, os lógicos do período, do século XIII em diante, chamavam a si próprios de lógicos modernos, em contraste com os lógicos anteriores, da fase da lógica nova e, sobretudo, da lógica velha. Qual é o ponto que é decisivo, determinante para esta divisão histórica? É justamente o órgão, o Tratado de Lógica do Aristóteles. Que na lógica velha era basicamente... o que era a lógica velha, no fundo? Era uma fase do estudo da história da lógica em que, especialmente os livros das categorias e sobre interpretação, eram os livros mais comentados e mais estudados. Os 2 primeiros livros do órgão. Na lógica nova, os demais livros do órgão entram em cena. Ou seja, os analíticos, primeiro os analíticos anteriores e mais adiante os analíticos posteriores, o livro dos tópicos e o livro das refutações sofísticas. Se há um autor que é decisivo para a lógica nova, ele chama-se Boécio, e nós vamos vê-lo daqui a pouco. E, por fim, a lógica moderna, ou lógica modernorum, é uma lógica muito mais voltada para aspectos linguísticos e semióticos do que eram as 2 lógicas antecedentes. Então, feito esse parênteses, essa pequena observação, sigamos agora. Tá? Então, nós temos aqui algumas questões proemiais e, portanto, entramos agora no que eu vou chamar aqui de questões decisivas para o andar da carruagem, isto é, para o andar da nossa investigação. Tá? Quais são as questões envolvidas, portanto, na nossa investigação agora? Nós temos 4 questões importantes a ver. Tá? Primeira, termos universais e coisas universais referidas por eles, isto é, pelos termos. Então, os termos e as coisas que esses termos designam. Essa é a primeira questão envolvida na nossa investigação. Tá? Hoje em dia, nós chamaríamos isso de denotação ou referência. Mas no passado, isso se chamava signo e significado. Simples assim. Tá? Então, termos universais e as coisas referidas por eles. Essa é a primeira questão envolvida na nossa investigação. Segunda questão importante. O modo de conhecer tais coisas. Como nós conhecemos as coisas referidas pelos termos e os termos enquanto tais. Essa é a segunda questão importante. Terceira questão importante. Tipo de relação dada entre os universais e os singulares. Essa é uma terceira questão muito decisiva aqui, muito importante. Como se dá a relação entre o universal e os singulares? Por exemplo, espécie humana. E aí, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos vocês, eu, minha mãe e etc. Todo mundo. Ok? E quarto ponto. Porque daí vem a pergunta central. Os universais são coisas ou são conceitos? O que são os universais? Essas são as 4 questões que vão orbitar atrás desta exposição que nós vamos fazer agora. Porque nós vamos ver como os autores, ao longo da história, se posicionaram acerca destas questões. E vamos começar por aquele que é, talvez, o mais conhecido autor da antiguidade a tratar destas questões. O nome dele, Porfírio. Tá? Porfírio, de Tiro, escreveu um opúsculo, se é que se pode dizer assim, intitulado Introdução ao Livro das Categorias. Isagoge,
ou exagore, né? Em latim, isso veio traduzido pelos antigos como introductio in predicamenta, né? Introdução às categorias, ou introdução aos predicamentos. O Porfírio nos diz que existem 5 universais, ou 5 vozes universais. Gênero, espécie, diferença específica, propriedade e acidente. Tá? Então, esses são os tipos de universais que existem. Falando de um outro modo, 5 definições que expressam universalmente coisas ou conceitos. Tá? Então, por exemplo, gênero, um gênero animal. Com a expressão animal, você pode definir muitas coisas. Espécie humana, você pode definir muitas coisas. Diferença específica, ou seja, a diferença que, por exemplo, um felino tem para um réptil. Com isso, você também pode expressar muitas coisas, porque há muitos tipos de felinos. Próprio, propriedade. Existem propriedades que são compartilhadas por muitos indivíduos. Por exemplo, os animais que têm pelo. Ter pelo é uma propriedade de alguns animais. Portanto, eu posso expressar universalmente coisas quando eu digo a propriedade de ter pelo. Ou acidente, uma qualidade ou uma quantidade. Por exemplo, a qualidade dos seres humanos que praticam virtudes, por exemplo. É um acidente. Né? Ou uma qualidade de outro tipo, uma qualidade em razão do calor. Por exemplo, sei lá, o zinco a X graus Celsius produz uma alteração de tal modo. Acidente. Que diz respeito a todos os indivíduos que são compostos por zinco. E assim por diante. Por meio dessas 5 vozes universais, eu posso expressar coisas universais. Veja o que o Porfírio está dizendo. E aí o Porfírio entra na questão, nos debates em torno do assunto. Tá? E ele coloca assim, sobre os universais. Eles possuem subsistência ontológica ou habitam apenas no intelecto? Primeira pergunta. Então, os universais existem enquanto tais, ou eles existem apenas na nossa cabeça? Tá? E a partir disso, nós vamos a uma segunda pergunta. Eles subsistem de maneira corpórea ou incorpórea? E a depender da resposta dessa segunda, chegamos a uma terceira. Subsistem separadamente das coisas sensíveis ou subsistem imanentemente nas coisas sensíveis? Qual é a posição que adota o Porfírio? O Porfírio adota a seguinte posição. O universal, diz ele, é um subsistente ontológico incorpóreo, localizado acima dos singulares. Veja que a teoria dele é muito próxima da do Platão. Ele está dizendo, olha, existe um universal, esse universal subsiste ontologicamente, ou seja, ele não está apenas no intelecto, ele está extra animam, ou seja, fora da alma, em algum lugar, ele é subsistente ontologicamente e incorpóreo. Ele não tem um corpo. Ele não é como, sei lá, esse óculos que subsiste fora da minha alma, mas tem um corpo. O universal, assim como esse óculos está fora do intelecto, fora da alma, ele tem uma subsistência ontológica, mas não é corpórea como esse óculos. Mas qual é a dúvida que o Porfírio deixa no ar? Ou seja, ele não responde. Ele deixa em aberto a última questão. Ou seja, ele silencia acerca de se o universal está separado das coisas ou está nas coisas. E a partir, portanto, dessa dúvida, 2 posicionamentos se colocam.
na história da antiguidade latina. E, portanto, nos primeiros tempos da, digamos assim, da filosofia cristã. No coração da patrística se colocam dois posicionamentos. De um lado, um realismo platônico, que, partindo de Porfírio, assume que os universais são separados da matéria. Tá? Então, eles subsistem como entes ontológicos subsistentes acima do mundo sensível, assim como as almas, como as formas puras. E uma outra posição, que nós diríamos de um realismo aristotélico, em que os universais são colocados junto às coisas. Eles não podem existir sem os singulares. Ainda que sejam incorpóreos, né? Porque a linguagem é incorpórea, nesse aspecto, a linguagem mental, eles restam determinados, os universais, pelos princípios da natureza. E o que são os princípios da natureza? Matéria, forma e privação. E também pelos princípios da geometria, comprimento, largura e profundidade. E somente a partir dos princípios da natureza e da geometria, nós podemos considerar os universais como predicáveis ou predicados de muitos. Portanto, todo universal é, segundo esta versão porfiriana, de um realismo aristotélico, uma interpretação aristotélica da concepção porfiriana, o universal é in re, porque na coisa, e post rem, porque nós chegamos a isso através da abstração. Como diz o Aristóteles, começamos a conhecer as coisas pelos sentidos, e a partir de um processo universal de abstração pela arte, nós vamos chegando no universal. No que muito mais tarde São Tomás de Aquino chamará de verbum mentis, ou conceito intelectual. Então, o universal pode ser visto nessas duas chaves, a partir desta dúbia deixada por Porfírio. Veja que tudo isso aqui está dentro ainda da lógica velha, da lógica vetus. Tá? Com o avançar dos séculos, chegamos à lógica nova. E aqui nós temos um personagem que é decisivo para a nossa questão. Tá? Um comentário breve, um parêntese aqui. Tá? Alguns autores da história da lógica colocam o Boécio como o último autor da lógica velha. Outros colocam o Boécio como o primeiro autor da lógica nova. Eu procuro ver o Boécio como um autor de transição. Tá? Eu diria o seguinte, olha, ele colhe aspectos da lógica velha, porque tem comentários aos livros anteriores, né, do Organon, mas ele, com as traduções, sobretudo das obras formais do Aristóteles, da lógica formal, ele pode ser visto como o primeiro dos grandes lógicos do período chamado assim, lógica nova. Tá? E o Boécio comenta a Isagorré de Porfírio. Ele faz breves, mas muito importantes comentários a Isagorré de Porfírio. O Porfírio nos disse que o universal é um subsistente ontológico. Como o Boécio se posiciona a esse respeito? Qual é o aspecto, digamos, perpendicular que o Boécio traz à questão e que não estava tão nítida assim na Isagorré porfiriana? A questão central para o Boécio gira em torno não exatamente da ontologia apenas, mas das condições de conhecimento do universal. E, portanto, da aptidão do intelecto em conhecer o universal, de modo que a questão deixa de ser pura e simplesmente uma questão de caráter ontológico para tornar-se também uma questão de natureza gnosiológica.
como eu conheço o universal, o subsistente ontológico. O Boécio diz assim: se entendemos as espécies e os gêneros como coisas que existem e a partir das quais captamos um conceito verdadeiro, ou nos enganamos acerca das coisas que na realidade não existem, são apenas vãos pensamentos da alma. Veja, são duas posições contrastantes. E qual é a posição que ele adota? Diz ele, o universal é um subsistente ontológico, olha a palavrinha mágica aqui, conhecido pelo intelecto. Então, ele é um subsistente ontológico, posição que aproxima Boécio de Platão e faz com que ele seja reputado por muitos como um autor neoplatônico. Mas, para além dos neoplatônicos stricto sensu, ele adiciona uma definição que o aproxima de Aristóteles, dizendo, é um subsistente ontológico, conhecido pelo intelecto. De modo que, se o intelecto é capax omnium, ou seja, o intelecto é todas as coisas, e, portanto, ele é capaz de conhecer todas as coisas, como Aristóteles diz lá no De Anima, então, Boécio, ao trazer à luz a ideia de um conhecimento do universal, ele está aproximando-se também de Aristóteles, ocupando uma posição intermédia entre o realismo platônico e o realismo aristotélico. Diz ele assim, o intelecto opera considerando a subsistência predicativa do universal como um termo que é dito de muitos singulares. Nada diferente do que disse o Aristóteles. O universal é, portanto, ao mesmo tempo, subsistência, no sensível, e inteligência acerca do universal. Veja que é uma posição muito, mas muito parecida com aquela que o próprio Aristóteles traz nas categorias no Perihermenés e nos analíticos. De maneira que define assim o Boécio no seu comentário, no seu segundo comentário a Isagorré de Porfírio. Diz ele assim, os gêneros e as espécies subsistem de um modo e são entendidos de outro. Subsistir de um modo é subsistir aonde? Nas coisas. E ser entendido de outro modo é ser entendido como? Pelo intelecto, que é capaz de discernir e conhecer entitativamente estas mesmas coisas. Uma posição fundamental, porque Boécio traz aqui uma versão que ainda era objeto de rivalidade até o seu tempo. Por isso, diz ele, definindo o universal, é um conceito que, expressando a realidade dos singulares, constitui-se como caso simpliciter, o caso principal do conhecimento por abstração. As operações se sucedem na alma intelectiva. Então, abstração requer alguma coisa. O que a abstração requer? Ela requer os universais. Então, a passagem do que mais tarde, lá na escolástica, especialmente com Alberto, nós vamos chamar de entes de primeira e de segunda intenção, a passagem do nível de primeira para o nível de segunda intenção supõe o quê? Uma indústria. Tá? Ex industria rationis, ou seja, a razão é como uma indústria dentro do intelecto. E como que essa indústria se move? Como que essa indústria opera? Como que essa maquinaria opera? Ela opera por meio de um objeto principal. Que objeto principal é esse? O universal. Então, não existe intelecto e não existe sequer qualquer operação do intelecto sem o universal. Isso é o que o Boécio está dizendo aqui. E aqui nós temos digamos assim, um lastro que de Boécio, né, nós nos dirigimos às primícias dos debates que geraram a escola dos chamados nominales, né, ou
grosso modo, as origens do nominalismo. E, segundo alguns historiadores da lógica, começa na antiguidade, é bem verdade, mas se cristaliza de um modo mais caracterizado na passagem do século XI para o século XII. E ali nós temos uma profusão de teorias. Claro que é importante dizer isso, né? Que dentro da história da filosofia e da teologia cristã, não apenas na patrística grega, mas também na patrística latina, nós vamos ver ecos desses debates aparecendo de modo indireto nas obras teológicas dos chamados assim pais da igreja. Por exemplo, nos comentários de João Damasceno à Ética de Aristóteles, nós percebemos claramente, né, aqui e acolá, efeitos dos debates ocorridos dentro da lógica. Claro que isso demoraria mais tempo para explicar, mereceria um outro encontro. Mas é notável isso, notável. Né? Então eu vou ter que fazer aqui o papel de decisor que corta aqui os autores e as etapas da história, justamente para a gente avançar no tema que nos importa. Tá? Então, aqui nós chegamos, eu diria assim, no estágio final, no core da lógica nova, nas posições radicais em torno dos universais. E aqui eu selecionei 2 autores que são, segundo o meu juízo, muito importantes por várias razões, mas especialmente por essa. Por quê? Ambos possuem posições antagônicas e ambos são mestres do autor que será o célebre divulgador da temática dos universais no período logo a seguir, que é o Pedro Abelardo. Então, esses 2 aqui são mestres de Pedro Abelardo. Quem são eles? Roscelin de Compiègne, né, em latim, Roscelinus Compiègnensis, e o outro é Guilhermus de Campellis, ou William of Champeaux, né, ou Guilherme de Champeaux, se quiser. 2 autores que têm posições antagônicas sobre os universais. Então, posições que eu chamaria aqui de radicais. Né? O Roscelin de Compiègne, que é considerado talvez o patriarca do nominalismo, tem uma versão radical. Qual é a versão? Ele nega veementemente a realidade ontológica dos universais. Não existe universal, não há qualquer existência pura do universal, e mesmo, veja o ponto radical dele, e mesmo de sua estatura cognoscitiva, ou seja, ele não é nem cognoscível. O universal é o quê? É uma simples voz. É apenas uma sententia vocum, ou seja, uma palavra solta ao léu, um flatus votis. A existência, segundo Compiègne, é um atributo de indivíduos singulares, jamais de vozes significativas. As vozes podem significar, e para isso existe a comunicação. Mas essas vozes não têm, por assim dizer, corporidade. É uma posição antagônica a Porfírio e também contrária a Boécio, que defendia a inteligibilidade do universal. É claro que é uma posição radical. Vamos dizer que se nós temos assim uma visão do nominalismo a partir do seu espantalho, esta posição do Compiègne é o próprio espantalho do nominalismo. Tá? Agora, mesmo assim, é importante reconhecer que, apesar desta posição radical, daí nasceram inúmeros pontos muito importantes para os debates posteriores. Por exemplo, a teoria dos signos impostos e dos signos convencionais, o outro tema
que também ocuparia uma outra conferência. Tá? E em oposição a Compiègne, nós temos a figura de Guilherme de Champeaux, tá? Que diz que, pelo contrário, o universal corresponde, sim, à identidade de essência dos indivíduos. É o que ele chama de identitas secundum essentiam. O universal, portanto, para Champeaux, é uma res, mas não é a res do mundo ontológico, incorpóreo, subsistente na chave platônica. Não. O universal está nas coisas. Ele é in re. De tudo isso que nós vimos até o momento, mesmo com o esforço de Boécio por tornar o tema mais propício ao âmbito gnoseológico, é fato que ainda, até esse momento, o debate dos universais está preso ao âmbito ontológico. O que todos aqui desejam saber é se o universal existe ou não existe, e se ele existe, aonde que ele existe. É um problema de ontologia. Até que esse debate de dois posicionamentos radicais entre autores radicalmente diversos, Rosselin de Compiègne e, de outro lado, Guilherme de Champeaux, advém alguém que, sendo aluno de ambos, sendo aluno de Compiègne, também de Champeaux, vai oferecer uma posição única, eu diria, sui generis para o problema, e é possível se dizer assim, que Abelardo inaugura com o seu posicionamento uma nova forma de ver o universal na chave da arte e da ciência da lógica. Chegamos então a Abelardo. E como o nosso autor vai refletir este problema? Qual é a contribuição que ele vai trazer para esta temática? Tá? Abelardo escreve uma lógica para principiantes. Um manual de lógica para principiantes. Aliás, desculpem aqui, mas eu tenho uma ótima tradução aqui, que foi feita pela Unesp, que é esta aqui para o português, e eu indico vivamente. Tá? Esta lógica do Abelardo, a chamada Logica Ingredientibus, tá? Onde o Abelardo vai analisar a questão do universal e o que é muito interessante de se observar. Diferentemente dos anteriores, Abelardo vai propor uma análise sobre o universal mais complexa, que vai tomar o universal na análise ontológica, na análise gnoseológica e, aqui é o detalhe interessante, na análise semântica. Como se nós tivéssemos aqui uma visão trinitária do universal. Ele vai começar dizendo assim: o universal é um signo produzido pelos processos da alma e, a partir da realidade singular, colhe, veja o detalhe muito propício, muito próprio do Abelardo nesta definição. Então, o signo é produzido pela alma e a alma, a partir da realidade do singular, colhe desta realidade singular seus aspectos, os aspectos da realidade, dos fatos, e reúne esses aspectos em uma imagem confusa. Essa imagem confusa é o objeto representativo do que é real. Então veja que isso se articula não apenas com os indivíduos, mas, sobretudo, com os indivíduos em movimento. Veja que coisa fantástica é essa definição. Por isso é uma imagem confusa. Não é só o objeto aqui, sei lá, o óculos. Mas é o modo como o óculos aparece em movimento
e como o óculos aparece em uma circunstância. E por isso a imagem se torna, à medida em que ela vai tornando-se universal, ela torna-se mais confusa. Porque ao mesmo tempo em que esse objeto representativo, que é a imagem, procura representar o real, porque a abstração vai levar à universalidade, e, portanto, é necessário representar a realidade de acordo com cada ponto seu, bom, essa imagem vai tornando-se cada vez mais confusa. Forma-se, assim, a imagem universal à semelhança das coisas reais. E essa imagem universal é significada por termos universais. Então, o universal para o Abelardo, seja a imagem, seja o termo, não é, enquanto universal, uma coisa, mas é algo. É algo. Aliquid. E aí continua ele. Os aspectos objetivos que, extraídos dessa realidade singular, formam a imagem. Então, todos os aspectos objetivos que representam cada um dos indivíduos nesta imagem universal formam, na sua conjuntura, o que ele chama de status. O status é o ponto de encontro entre as realidades singulares e o mundo inteligível do pensamento. Isso é o status. Então, o status é esta configuração da imagem universal, reunindo em si todos os objetos da realidade factível, do mundo dos fatos. E o termo universal, por sua vez, é a voz que significa, enquanto universal também, enquanto signo universal que é o que significa esta imagem. Veja que isso tudo é tão, digamos assim, mais desenvolvido em comparação com os autores antecedentes, e da posição abelardiana, nós teremos tanto o aprofundamento de uma versão realista como o aprofundamento posterior de uma versão nominalista acerca dos universais. Por quê? Porque o status aqui é esse ponto medianeiro entre o mundo dos fatos e o mundo inteligível do pensamento. E a partir do status eu preciso de uma voz que signifique esta imagem. Eu preciso do dictum do status. E o dictum do status é aquilo que expressa o status com condições de verdade. Por isso, o dictum do status é a proposição. É a proposição lógica. Que expressa com condição de verdade aquela imagem universal que colhe os elementos da realidade e que formam, configuram, assim, o status. É uma versão sui generis do universal. Vejam que coisa interessante isso. Porque, para o Abelardo, o universal não pode jamais ser uma coisa. Uma coisa é sempre individual. E nisso ele coloca-se em oposição às versões platônicas, e especialmente à interpretação stricto sensu, levada a cabo pelos neoplatônicos seguidores de Porfírio. Ele coloca-se em oposição a esta visão. E por isso, na obra dele, aparecem as dimensões antes mencionadas de um modo bastante caracterizado: a ontológica, a gnoseológica e a semântica. A dimensão ontológica, ou seja, toda coisa é individual, não existe coisa universal. Mas existe algo universal. E aonde está esse algo universal? Na mente, no intelecto e na linguagem. E na linguagem. Então, o fundamento objetivo do universal está no status. É o modo como a alma, o intelecto,
mas também as potências inferior da alma, como a memória, a imaginação, os sentidos, o sentido comum, a cogitativa, a estimativa, a faculdade associativa e etc., como as potências anímicas vão até o intelecto favorecer, convergir para formar esta imagem universal que configura o status. Inclusive, o Abelardo vai trazer noções do tipo: Aristóteles e Sócrates não compartilham uma coisa, mas o status, isto é, o fato de que são seres humanos. Onde ser humano é o universal predicável de ambos. Ser humano não é um homem nem uma coisa, mas um universal que é factivelmente compartilhado entre indivíduos, que podem ser definidos por esta mesma espécie. É uma versão, do meu ponto de vista, muito mais satisfatória para o problema do universal do que o era na ótica especialmente dos seus mestres, Champeau e Compiègne, mas também dos autores antecedentes. E aqui há uma dimensão gnosiológica subjacente, onde a alma, os seus processos, terminam por instituir a voz significativa. O que mais tarde será objeto da chamada assim, teoria da imposição. Tá? Então, é a teoria da imposição da voz. Então, termo universal que expressa uma imagem universal confusa e vaga, o modo de intelecção disso, e a imagem que corresponde com algo da realidade, o modus essendi. Então, nós temos o ato de ser e a intelecção do ato de ser. Vamos usar aqui um vocabulário tomista, né? Apenas para tornar isto mais compreensível. Nós temos uma imagem universal confusa e vaga que se configura agora de um modo determinado, aonde? No status. E somente porque esta configuração tem uma delimitação semântica e na mente, no intelecto, como intenção da alma, é que é possível, então, por meio da voz, significar isto que está no intelecto. E daí a dimensão semântica do status. A formação da imagem universal com conteúdo mental, com objeto intencional, e o conjunto de coisas reais que são designadas pelo termo universal. Quer dizer, no status, a situação fática coincide com outras situações fáticas concretas que, em virtude dessa coincidência, permitem a formação da imagem universal. Se isso se dá por univocidade ou por analogia, é um outro problema. Porque o Abelardo não está entrando no método lógico-analítico, segundo o qual as relações entre singulares e universal e as relações entre termos e conceitos se determinam, como fará Tomás e Scotus. Mas ele está analisando uma questão antecedente, que diz respeito à possibilidade de, por meio da linguagem, o dictum tornar-se universal. E, portanto, esse é um debate semântico. Eu procurei, por meio desse desenho, deixar a coisa um pouco mais organizada. Então, nós temos os singulares, o mundo intramental, onde estão os termos universais, o status, a imagem universal, e o mundo extramental, o que vem para fora de nós, nos signos convencionais, na imposição da voz que significa. De modo que a teoria do Abelardo, é possível de dizer isso, prepara o terreno para o que a lógica modernorum fará um século depois. E aqui chegamos nela. Na lógica modernorum, a lógica dos modernos, a lógica dos séculos 13, 14 em diante. Dois autores foram fundamentais para a lógica moderna. Petrus Hispanus, no seu tratado das Sumulae Logicales, ou também Tractatus, como ele era conhecido no Renascimento, e William of Shareswood, né? Ou Guilherme de Sherwood, que
escreve também um texto introdutório à lógica, muito importante, chamado Introductiones in Logica. Tá? Ambos os tratados serão fundamentais para a lógica moderna. Qual é o core da lógica moderna? Qual é o ponto fundamental da lógica moderna? O ponto fundamental da lógica modernorum é o de que a lógica dedica-se ao estudo não apenas dos termos e dos seus predicados, onde estava, por exemplo, todo o debate dos universais, mas, sobretudo, às proprietatibus terminorum, ou as propriedades de termos. Então, a lógica vai estudar os termos da linguagem e suas diversas propriedades. Propriedades que não são meramente sintáticas, objeto da gramática especulativa, mas propriedades que são também semânticas e até pragmáticas. Tema da ars lógica, da arte da lógica. Dentro disso, muitos assuntos estão involucrados, como a teoria do significado, a teoria da suposição, a teoria da ampliação, que é uma espécie de teoria primitiva da quantificação de predicados, né? As propriedades e os modos, onde está todo o desenvolvimento da lógica modal, especialmente no século XIV, né, em Oxford e também em Paris. E o tema dos insolubilia e da sofismata, o tema da anfibologia, isto é, o tema dos elencos sofísticos, dos paradoxos semânticos e das questões que são irresolutas. São temas que aparecem em profusão já no século XIII e se tornam mais usuais no século XIV. Por isso, ao tempo de Alberto, mas especialmente ao tempo de Tomás, especialmente em Paris, nós temos como que duas abas, duas, chamemos assim, escolas. A escola de Alberto e mais tarde de Tomás, que prende-se como coração central da sua teoria a uma metafísica do actus essendi, a uma metafísica do ato de ser dos entes, como condição de possibilidade de toda a arte, de toda a ciência, e uma outra escola que toma a ciência do universal e das condições de possibilidade ou de impossibilidade do conhecimento universal como a chave analítica da sua formação. E aqui nós vamos situar os herdeiros de Rosselin de Compiègne, os quais chamamos de nominales, ou de escola nominalista. E é claro que no meio do caminho nós temos também uma outra vertente que, nascendo na ordem franciscana, também ganhará força em Paris algum tempo depois, por meio da obra do grande beato João Duns Scotus. É como se nós tivéssemos em 3 colunas aqui. A coluna tomista, a coluna escotista e a coluna nominalista ocamista, porque Ockham agora já desempenha um papel de proeminência no século XIV. Vocês poderiam me perguntar assim, tá, mas Hispanos e Charles Wood se colocariam aonde? Em nenhuma das 3, porque eles estão, eles vêm décadas antes. O que eles fazem é inaugurar uma nova forma de apresentação da arte e da ciência da lógica. Dentro da escola nominalista, é claro que o grande nome, como não poderia deixar de ser, é o Guilherme de Ockham. Mas também nós temos outros que foram seus alunos ou discípulos,
ou pensadores que foram, de algum modo, direta ou indiretamente, influenciados por ele. Chamemos assim, especialmente em Oxford, os chamados Oxonian Calculators, os calculadores de Oxford. Autores como Robert Holcott, que não era franciscano, era um dominicano, Adolphus Brito, Thomas Bradwardine, e um que eu próprio estou fazendo a tradução do seu manuscrito, que é o Rogerius Rosetus, que foi aluno do Ockham, ao tempo em que ele esteve em Oxford. Todos eles, de um modo maior ou menor medida, máximo et mínimo, digamos assim, influenciados pela lógica occamista. Para o Ockham, o universal é o que pode tornar-se predicável para uma pluralidade de seres. Até aí não há muita diferença em relação ao que dissera Aristóteles. Predicabile de pluribus. Todo universal destina-se a ser um sinal de muitas coisas e predica-se por natureza de muitas coisas. Só que qual é o ponto do Ockham? O universal não existe extra anima. Ele não existe fora da alma. Ele está reduzido ao plano epistemológico. O universal é uma intenção da alma. É claro que o Ockham não começou defendendo esta tese. Ele foi modificando ao longo dos tempos. Nos seus escritos de juventude, por exemplo, é o caso dos escritos, dos comentários ao primeiro livro de sentenças de Pedro Lombardo, né? O Scriptum Librum Primum Sententiarum, o Ockham tem uma posição de acordo com a qual o universal é uma ficção, é uma criação mental fictícia, que ele chama de fictum. É somente nas obras posteriores, especialmente nas obras de lógica, né? E aqui isso já aparece nos comentários ao livro da interpretação, né? O Expositio in Librum peri Hermeneus Aristotelis, especialmente nos livros posteriores, como as 7 questões, Quod Libitas Septem, e, de modo mais forte na Suma de Lógica, né? A tese de que a primazia do conhecimento é sempre do singular. Quer dizer, há a singularidade do real aqui. O singular, assim entendido, é a primeira coisa conhecida por um conhecimento simples, que lhe é próprio. Toda realidade fora da mente é singular. Não há um universal extra-alma. Quer dizer, se nós fôssemos aqui estudar a teoria dos atos mentais no Ockham, nós veríamos que existe o ato apreensivo e o ato judicativo. E o ato apreensivo é um ato que apreende termos incomplexos, termos simples, e depois da sua junção, a junção de termos simples em sujeito e predicado, aí sim nós conhecemos os termos complexos, que são as proposições. E todo conhecimento parte daí. A diferença é que no conhecimento intuitivo, nós temos a evidência da existência do objeto que é expresso por meio dessa proposição. E a notícia da evidência dessa existência do objeto, da verdade da existência desse objeto, não é da existência real, pura e simplesmente, senão também da existência virtual no intelecto. Diferentemente do conhecimento abstrativo, que não tem nenhuma evidência. No conhecimento abstrativo, na abstração, nós não temos evidência nenhuma, segundo Ockham. E por isso nós precisamos da demonstração. Então, a causa imediata do conhecimento apreensivo no Ockham não é o sentido, como será, talvez, numa linha tomista. Mas a causa imediata são os termos e a sua composição mediante um conceito e, portanto, uma proposição. Afinal de contas, o que determina as condições de possibilidade do conhecimento via abstrações é a interação e a relação multiversa entre termos e conceitos que formam as intenções da alma. Isso tudo no horizonte intramental. E isso só será possível mediante os universais. A posição do Ockham é:
pela realidade do singular e por outro lado, pela condição de possibilidade de tornar dizível, por meio da imposição, atributos e definições que são, por natureza e definição, intramentais. Intenciones anime, intenções da alma. E aqui nós temos versões diferentes do nominalismo, depois do Ockham. Nós poderíamos fazer uma análise transversal dos Oxonian Calculators, para ver em cada um como isso se coloca. Isso demoraria muito tempo. Eu vou apenas mostrar um pouquinho, na parte final agora, já me dirigindo ao final, do modo como Buridan faz isso. Na sua súbula dialéctica, no seu tratado da suposição e no seu tratado das consequências também. Porque o Buridan, como o Ockham, entende isso, que os conceitos mentais são paixões da alma. Essa é a sua natureza e a sua condição universal de análise. Mas os conceitos mentais partem de uma estrutura que é naturalmente presente no intelecto humano. E as coisas faladas e escritas são impostas por convenção a partir dos conceitos mentais. Por isso, os conceitos são atos mentais, mais do que tudo, concebidos, produzidos no intelecto. E somente depois eles são impostos por meio da fala e da escrita. E somente assim nós temos a matéria da gramática, os signos da gramática com os quais nós lidamos. Mas não existe gramática sem algo antecedente, uma causa anterior, uma causa antecedente, que são os conceitos mentais. Mas como os conceitos mentais são produzidos no mental, ou seja, no intelecto? Esse é o grande problema, esse é o grande dilema. Qual é a origem do universal numa versão nominalista de tipo Buridan? O Buridan entende que o conceito mental significa coisa, de que ele é semelhança natural. Então, tem uma semelhança entre o conceito mental e o objeto intramental, que é por ele manifesto e representado. E isso tem relação de semelhança com as coisas reais. Veja, ele está a todo momento tentando escapar da metafísica. Porque aqui uma metafísica universal seria a morte do nominalismo. E para escapar disso, nós precisamos do quê? Precisamos oferecer uma justificativa para a origem dos conceitos mentais que seja pura e simplesmente intramental. Veja que há muitos desafios aqui. O paradigma nominalista, na Idade Média, no medievo tardio especialmente, será a negativa e a rejeição do universal e de entidades metafisicamente compartilhadas. Ou, se quiserem, toda condição de possibilidade do metafísica será intramental, em outras palavras. E aqui nós teríamos dois desafios para a linguagem mental dentro do paradigma nominalista. Primeiro, uma teoria causal da aquisição de conceitos. E dois, a atividade da mente em combinar conceitos. O que o Buridan chama de estrutura e equiformidade. Quer dizer, ele, Buridan, tenta criar uma semântica nominalista, uma teoria da lógica, da linguagem, que seja baseada numa metafísica compartilhada, não no universal, mas em inscrições particulares, que são enunciados e pensamentos. Cada inscrição particular será ela uma inscrição única que poderá ser articulada com outra inscrição e assim por diante. É o que ele chama de equiformidade. Mas será que essa estratégia para fugir do congestionamento da metafísica universal, do reconhecimento de que há uma metafísica universal, e, portanto, a morte do nominalismo, não seria uma alternativa mais satisfatória? Quem está com a razão? Realistas ou nominalistas? Muito obrigado, pessoal. Professor Marcos, muito obrigado pela brilhante exposição, né? Muito clara, né? Esse voo narrativo
Ele é bastante espinhoso, né, de se fazer, mas perfeita a exposição, né, essa discussão, de fato, o termo querela diz muito bem, né, é uma disputa muito grande a partir dos antigos, né, e também passa todo o período medieval, modernidade, né, e eu acho que a exposição e a fala deixou muito claro, né, a dificuldade que nós temos, né, de buscar a origem, né, desses termos intramentes, né, que a gente não sei se vai formando, vai despertando, né, de modo bem platônico desperta, ou de modo bem aristotélico nós vamos formando isso, né. Então acho que é um problema clássico da filosofia, né, e que a partir da exposição nos deixa bem claro que, né, temos bastante dificuldades aí, né, para esse estudo, né. Então, acredito que as perguntas podem ir sendo feitas a partir do levantar a mão, né, e aí eu passo o microfone para o povo, professor Marcos, né, mas eu gostaria, assim, só para iniciar e depois passamos para eles, né, essa questão dos universais, paralelo a esse problema, professor, que muito bem exposto, né, paralelo nós temos a isso a existência de Deus como um problema aí, né, nesse período medieval, né. Essa querela, esse universal também é um problema, né. Essa ideia de Deus que depois passa, né, para o período moderno, é um problema lógico, ontológico, né, semântico, e eu gostaria de ouvir também, né, o senhor a partir dessa outra querela que na verdade não é outra, né, mas é somente uma troca de roupagem, né, e depois, então, eu passo as perguntas, né? Gostaria de ouvi-lo um pouquinho sobre isso, professor. Perfeito. Bom, a pergunta é espetacular, né, o seu, porque eu diria assim, todos os grandes temas da filosofia medieval tendem a esclarecer este ponto. O grande mistério, perguntasse assim, pudesse, né, fazer uma brincadeira. Vamos supor que a gente agora pudesse ressuscitar aqui Buridan, Occam, Tomás, Alberto, Abelardo, Boécio, botar todos eles aqui juntos. E até Platão e Aristóteles. Perguntasse para cada um, Tchê, qual é o que tu quer com tudo isso? Bom, eu quero saber se Deus existe. E quem é ele? Esse é o grande ponto, sem dúvida. Tá? Então, a questão acerca da existência de Deus, ponto 1, da ideia de Deus, ponto 2, se Deus é um ente subsistente, ponto 3, e 4, se Deus é o Deus da revelação, ou se Deus é outro, ou se Deus é a ideia grega, ou se Deus é o Yahvé, eu sou, da tradição hebraica, em suma, a identidade de Deus. Bom, esses são os grandes temas que orbitam aqui. Por essa razão, me parece, isso é um problema de cariz ontológico, mas é também um problema lógico. E não à toa, Tomás, na primeira parte da Suma de Teologia, na questão 13, quando vai analisar as condições de expressão de Deus, opta por uma via que é de natureza lógica. Ou seja, como eu vou conhecer a Deus? Eu tenho que começar de um lugar. Que lugar é esse? Esse lugar é a natureza. Então, se Deus é criador e a natureza é criatura, então há vestígios na natureza daquilo que pode ser dito de Deus. Agora, a natureza é Deus? Não, a natureza não é. Então eu preciso contrastar aquilo que é dito da natureza em relação àquilo que é dito de Deus. Então eu preciso de um método para isso. E esse método é analogia, participação, relação e, dentro da doutrina da relação, um modo de se dizer as coisas por via negativa. O que Deus não é. Então, se a natureza é material, Deus é imaterial. Se a natureza é finita, Deus é infinito. Se a natureza é múltipla, Deus é uno. E assim por diante. Tá bom, aí eu superei a primeira coisa, dizendo o que Deus não é. Agora eu tenho algumas definições do que Deus é. Deus é infinito, Deus é imaterial,
e assim por diante, mas todos esses predicados são entre si distintos. E como que eu posso usar predicados que são entre si diferentes para dizer coisas acerca de um mesmo sujeito? Como eu posso dizer que coisas diferentes são ditas de um mesmo sujeito? Puxa, então aqui nós temos um outro problema. Qual é o problema? O problema é que isso é uma maneira meramente humana, do intelecto humano, de compreender Deus, por meio da linguagem. Mas ainda não cheguei lá. Eu preciso superar esta etapa, predicando coisas de Deus que são de Deus. Coisas que não são compostas, mas simples. Bom, então eu vou dizer, Deus é uno, Deus é algo, Deus é verdadeiro, Deus é bom, Deus, sei lá, os medievais não disseram assim, mas quem disse foi um escolástico do Barroco chamado Diego mas vale, Deus é belo e assim por diante. Mas beleza, bondade, verdade não são a mesma coisa. Então como é que fica? Bom, então nós chegamos num impasse. Eu não sou capaz de expressar Deus apenas pela união dos termos. Diz Tomás, eu preciso formar analogicamente, para além dos termos, os conceitos. De modo que o conceito vai expressar Deus de maneira imediata e os termos expressarão Deus de maneira mediata. E a relação entre o mediato e o imediato se dá por um objeto intencional. Que objeto intencional é esse? A proposição, que por meio do conceito expressa a natureza predicável do sujeito, que é Deus. E de todos os predicados, o mais semelhante a Deus, segundo a nossa natureza e a nossa capacidade intelectual, é o amor. Por isso, Deus é amor, é o predicado mais alto, porque mais semelhante em infinitude e imensurabilidade, em contraste com todos os outros predicados. Essa é uma brevíssima exposição. Claro que esse tema teria muito mais a se dizer, mas basicamente é isso. Então, é um tema também de natureza lógica, para além das provas de existência de Deus, que acredito vocês viram ontem, né? Bom dia, professor. Bom dia. Agradeço as suas palavras, foi muito claro. E o senhor citasse ali a questão do escotismo, do tomismo frente a essas questões. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre como essas correntes filosóficas se posicionam, e também uma pergunta assim, se o escotismo poderia, de alguma forma, ser enquadrado como um pressuposto para o nominalismo, ou se seria um equívoco isso? Seria um equívoco? Bom, vamos lá então. São duas perguntas, né? E as duas são excelentes. Primeira delas, Thomas Scotus Occam. Né? Vamos traçar uma linha que distingue os três a partir de um ponto. Qual é o ponto? A abstração. Então, como se dá a abstração em Tomás? O sensível, a captação do objeto sensível, a sua representação na imaginação, depois a representação na imaginação, o seu repouso no intelecto, por meio da arte, o intelecto que toma o objeto como espécie inteligida impressa, o intelecto já discerne a espécie daquele objeto, daquele ser. Por exemplo, eu vi um gato aqui na minha frente, então eu já captei que ele é um gato, a espécie impressa dele, e depois eu vou subir um grau, formando assim o conceito universal ou intelectual dessa espécie, que é o que Tomás chama de espécie inteligida expressa. Ele também chama verbo mentis, verbo mental, ou conceito intelectual, que nada mais é senão a definição da espécie deste objeto. Então, o conhecimento do universal em Tomás passa por aí. Há todo um processo na alma que começa nos sentidos e tende ao intelecto agente. Tá? Porque o intelecto possível capta a espécie inteligida impressa, por um mecanismo virtual, ela transfigura a espécie inteligida impressa em espécie inteligida expressa,
E essa espécie inteligida expressa é a manifestação universal que ocorre por meio do conceito, porque nós não temos conhecimento atual de toda a realidade como Deus tem. Então, nós precisamos de um artifício para isso. E esse artifício é a linguagem, é o conceito. Tá? Como isso se dá em Scotus? Em Scotus, há também a divisão que ocorre em Ockham, que eu havia mencionado, entre o ato apreensivo e o ato judicativo. Tá? O ato apreensivo capta os termos complexos, os termos incomplexos, que são os termos simples, sujeito e predicado das coisas, junta esses dois termos e forma, assim, a proposição. Tá? Agora, veja isso. No Scotus, nós temos um conhecimento intuitivo do objeto, coisa que em Tomás não existe. Para Tomás, o conhecimento é proposicional. Para o Scotus, o conhecimento é intuitivo, como também é para Ockham. Só que olha onde é que está a diferença entre Scotus e Ockham. Para o Scotus, o conhecimento intuitivo oferece ao intelecto a notícia verdadeira e evidente da existência do objeto do conhecimento. E detalhe, para o Scotus, esta existência é real. Ou seja, o conhecimento intuitivo apreende a verdade evidente da existência real do objeto. Como isso funciona em Ockham? Em Ockham, o conhecimento intuitivo também dá para o intelecto a notícia da verdade evidente da existência desse objeto. Porém, essa existência, diferentemente de Scotus, pode ser real ou virtual. Ou seja, pode ser que o objeto, na realidade, não exista. Por quê? Porque ele tem natureza pura e simplesmente intencional. E, portanto, não há o vínculo entre o objeto intencional e a realidade de singular. Ou não há um vínculo necessário, e sim um vínculo possível ou contingente. Em Scotus, o vínculo também é contingente. Mas a notícia da verdade da existência do objeto real é uma notícia necessária e não contingente. Essa é a diferença. E por isso o Scotus está na realidade. E por isso é difícil sustentar que, na sua teoria do conhecimento, exista digamos assim, uma versão nominalista. Há autores, por outro lado, que sustentam que em Scotus há sim um espaço possível para o nominalismo, porque este vínculo com a realidade do singular é um vínculo contingente. E se ele é um vínculo contingente, ele é um vínculo que ou pode ser ou pode não ser. E, portanto, o poder não ser é o que abre espaço para que este vínculo com a realidade, na realidade, não exista. Ou pode não existir. Agora, quem defende essa tese deveria refutar uma outra, que está na Ordinatio 1, distinção 39, onde o Scotus fala sobre a contingência sincrônica do tempo presente. Ou seja, eu, quando conheço os singulares, no tempo presente, eu posso conhecer ou não conhecer. E todas as possibilidades que se me apresentam no tempo presente poderão igualmente serem, digamos, candidatas à captação inteligível. De maneira que existe uma modalidade sincrônica e não diacrônica do conhecimento
presente e dos futuros, por exemplo, os futuros contingentes. Como não é possível refutar esta posição em Scotus, a única alternativa que nós temos é reconhecer que a notícia da verdade, e a notícia evidente da verdade da existência do objeto do conhecimento é uma notícia da existência real e não virtual. E logo, Scotus está na realidade, ele é um essencialista. Ele não pode ser um nominalista, pelo menos segundo o meu juízo. Diferentemente do Occam, que coloca expressamente isso. Que a existência é ou real ou virtual. Nós não temos como saber. Isso sim é uma visão nominalista. Bem, professor, eu gostaria de perguntar, daí é uma interpretação pessoal que eu até peço, se eu estiver errado, que o senhor me corrija, que na filosofia de São Tomás, por exemplo, né, quando ele vai destacar o ser, o ser seria aquilo de mais universal existe, né? Uhum. Que aquilo que podemos tomar como mais universal. Essa é a noção de ser. Porém, e aí que eu peço se realmente é isso, essa noção de ser, ela se manifesta em entes particulares, em entes reales, né? Então, gostaria que o senhor falasse como se dá essa relação entre o singular e o universal em São Tomás de Aquino. Tá. Pergunta é ótima também. É muito boa. São perguntas, as perguntas são tão excelentes, pessoal, que cada uma delas daria um novo encontro, né? E eu me proponho, tá? Podem contar comigo, que eu puder fazer, a gente pode seguir juntos aí, em outras oportunidades, para vencer essas questões, tá? De modo mais profundo. Mas, basicamente, vamos ver isso, né? Em Tomás, como funciona o universal e o singular. Para Santo Tomás, qual é a coisa mais universal que existe? Tá? A coisa mais universal que existe é o ato de ser. Por que o ato de ser? E não apenas o ser. Porque para Tomás, ser significa ter atualidade. E ter atualidade significa ter essência. E se ter essência é uma condição para a atualidade do ser, então isso quer dizer que, para uma análise do que é mais universal, eu preciso tanto do ser como da essência. E existe algum conceito que reúne, por analogia e por determinação, o ser e a essência? Existe. Como nós chamamos ele? Nós chamamos ele de ente. Por isso, Tomás, nas questões disputadas da verdade, no artigo 1, na questão 1, diz com todas as letras: qual é a primeira coisa que recai no intelecto? Primeira coisa que o intelecto conhece. A primeira coisa que o intelecto conhece é o ente. O ente é aquilo que é o mais evidente para o intelecto. Então, se o ente é aquilo que é o mais evidente para o intelecto, toda condição de possibilidade do conhecimento depende deste ato primeiro fundamental, de que o intelecto conhece o ente, isto é, o ato de ser das coisas. Ou dizendo de outro modo, conhece as coisas porque as coisas estão em ato, e estar em ato significa ter uma essência. Mas isso pode ser conhecido de duas maneiras. Isso pode ser conhecido por meio da investigação da natureza. Então, quando nós investigamos essas coisas na natureza, nós o fazemos partindo de certos princípios. Dos princípios nós vamos às coisas, e das coisas nós voltamos aos princípios.
quando nós determinamos coisas, atributos segundo espécie, nós chamamos isto de ciência. Quando nós constatamos atributos segundo o gênero, nós chamamos isto de sabedoria. Então, a relação entre a episteme e a sofia, entre a ciência e a sabedoria, se dá por uma relação de primeira e de segunda intenção. Só que qual é o ponto final, a causa final da sabedoria? O causa final da sabedoria é o conhecimento do ente enquanto tal. Então, há uma ciência especialíssima que é própria da sabedoria. Como é que nós chamamos ela? Metafísica, ou teologia natural. A teologia natural e a metafísica são a mesma coisa? Não. Mas elas são perpendiculares? Sim. Porque uma é condição de possibilidade da outra. Não se conhece teologia natural sem o conhecimento da metafísica. Então, o ente, será conhecido a partir da sua medida nos particulares, matéria, forma e privação, ato de ser das coisas que têm essência, e a partir dessa pluralidade, nós vamos subindo por meio de abstração para uma escala universal em que os entes vão se determinando segundo considerações mais universais. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até chegar no ente enquanto tal. Podemos observar isto na realidade da natureza, na ontologia? Sim. Como? Na escala dos seres segundo a sua determinação. Os seres inanimados, os seres animados, vivos, animais, seres humanos, as substâncias separadas, que são os anjos, e Deus, que é ato puro e simples, onde essência e ato de ser são a mesma coisa. E podemos enxergar isso, por outro lado, no modus intelligendi, ou seja, no modo de captação inteligível das coisas e na determinação universal dos conceitos? Sim. Como nós chamamos este processo? Nós chamamos isso de arte da lógica. Com a diferença que a arte da lógica vai começar a estudar essas coisas por meio da substância e de seus acidentes. Por isso que o início da lógica são as categorias. E por isso São Tomás, no Ente e a Essência, no opúsculo, esse Ente e a Essência, nos fala do ente de dois modos. O ente enquanto conceito, ato de ser, e o ente enquanto predicamental. Ente enquanto ato de ser, problema da metafísica. Ente enquanto categorial, problema da lógica. Não sei se respondi a tua pergunta, mas basicamente é isso. Perfeito, era isso, porque nas férias, né, eu fui ler alguma coisa de Aristóteles, daí eu me confundi justamente nisso, que ele vai falar que haveria uma primeira substância que não daria para defini-la, mas que quando a gente vai definir, a gente já cai na espécie, no gênero. Mas que ao mesmo tempo vai falar que o ser seria aquilo de mais genérico, mais universal. E daí eu meio que me confundi, porque a substância seria a categoria que melhor determina o ser, né? Uhum. Mas deu para fazer a relação entre o singular e o, Uhum. e o O que tu singular traz é muito e o importante, universal. porque veja o seguinte, só para deixar esse ponto mais definido. Em Aristóteles não existe o ser universal. O ser é substância, é a coisa. Então, para o Aristóteles, não dá para ver o ser universal. Ou, pelo menos, não dá para tomar o ser fora da substância. Vamos chamar assim. Quem vai dar esse salto pela primeira vez é o Boécio. Quando lá no Hebdomadibus, ao comentar Aristóteles, vai falar sobre o ser nessa perspectiva universal. E São Tomás, como Alberto também,
vai tomar o ser de outros modos para além da mera substância, porquanto interpretam a versão boeciana do atos e ser no hebdomádio. Então, para o ente e a essência precisam ser estudados também com os comentários ao hebdomádibus, para ver essa questão aí que tu trazes, que é muito importante. Tá? Mas é isso. Obrigado pelas suas colocações. Eu fazia tempo que não ouvia uma pessoa fazer uma interpretação, segundo o meu julgamento, correta de Tomás de Aquino. Mas eu só queria fazer uma observação, assim, com o advento da modernidade, nós temos uma identificação do pensar com o ser. E aí parece que acabou tudo, acabou a metafísica e acabou também a lógica, porque o lógico virou metafísico, a partir também de Kant. Daí nós temos uma confusão danada, e fica a dúvida no ar, assim, se aquilo que nós pensamos tem alguma coisa a ver com o real. Porque tudo que se conversa, e o mundo da filosofia, da intelectualidade, parece que nós somos um mundo em ficção, um mundo maluco, sabe? Absolutamente difícil de restabelecer e resgatar, porque falasse muito bem desse problema metafísico. Para mim, está ali o coração do problema ocidental e do mundo contemporâneo. Nós perdemos o mundo, perdemos a realidade, não sei onde nós estamos navegando. Estamos navegando num mundo panlogístico, desde Hegel está tudo destruído, acabou. E eu não sei se existe algum metafísico que mais se opôs a Aristóteles e a Tomás que Hegel, não sei se existe. É o cara, ele demoliu absolutamente com a metafísica, identificando o ser como pensar. Eu gostaria só de uma palavra, porque toda essa linguagem, ela tem sentido se nós distinguimos o metafísico do lógico. Agora, se tudo é igual, acabou a lógica também. E estamos num mundo absolutamente maluco. É a minha interpretação, mas eu agradeço muito eu fiquei muito agradecido, muito enriquecido com a sua palestra. Muito obrigado, eu concordo plenamente contigo, é a minha visão também, né? E veja, é importante também dizer assim, né? Quer dizer, não é que nós não tivéssemos autores que tentaram, de algum modo, partir do fronte da modernidade, e a partir do fronte da modernidade fazer uma espécie de resgate da metafísica naquilo que era possível e articular os dois mundos. Nós tivemos, talvez, a maior obra escrita de metafísica em todos os tempos, que foram as Disputações Metafísicas do Francisco Soares. As disputações, o que é a metafísica dos Soares? É um esforço por fazer isso, por mostrar as insuficiências da teoria do conhecimento, da epistemologia moderna, e, no lugar, oferecer uma versão da metafísica, digamos, 2.0, ou seja, uma metafísica que agora vai não apenas tentar restaurar os cânones da metafísica do Actus Essendi, mas também apresentá-la numa versão, digamos, não moderna, mas em diálogo com os elementos da modernidade, né? Por exemplo, a noção de a priori na metafísica do Soares. Mas o grande problema é que o Soares ficou concentrado na Península Ibérica, e poucos eram aqueles que liam a sua metafísica. O Soares foi mais conhecido pela sua obra jurídica e política do que pela sua obra metafísica. O que me faz tristeza, porque o Soares tem ali, eu não diria uma solução definitiva, mas um esforço, pelo menos, né, por tentar ir adiante. Né? E, bom, o idealismo alemão, de certa forma, soterrou tudo isso. Né? Menos pela sua capacidade, pela sua qualidade analítica, do meu ponto de vista, né? E mais pela ignorância de autores como Soares, Benito Pereira, Francisco de Toledo, Pedro da Fonseca, né? Antônio Rubio, outros lógicos e metafísicos,
que no século XVI e XVII fizeram um trabalho extraordinário de separação da metafísica ideológica, oferecendo uma modernidade alternativa àquela que era usual nos Flanders e no norte da Europa. Né? Segundo me, a alternativa estava na Península Ibérica. O problema é que os autores da escolástica ibero-americana, né, não foram tão conhecidos fora do círculo da Companhia de Jesus e mesmo do mundo peninsular. Tá? Então, eu estou inteiramente de acordo com a tua observação. Professor Marcos, agradecemos de coração, né? Eu acho que, quem dera, nós tivéssemos sempre essa clareza nas exposições, né? E o quanto que isso desafia-nos também a estudar mais, né? Nós temos aqui embaixo na biblioteca nossa as obras completas do Soares, né? E às vezes com aqueles voos panorâmicos nossos a gente não consegue, né, se inserir numa verdadeira interpretação e assim por diante, né? Então, professor Marcos, nós da FAPAS, né, e também do curso de filosofia, agradecemos de fato, de coração, né? E com certeza, né? Eu acho que nós abrimos um caminho aqui de novos encontros, né, de novos temas, na medida que ia também respondendo às questões da gurizada, me vinha muito, o termo pessoa também vai nessa linha, né, dessa interpretação. Então, são problemas clássicos e que, na verdade, eles não estão resolvidos, né, e nem sei se nós, em filosofia, temos a obrigação também de resolver alguns problemas, mas sim refletir, né, sobre eles. Então, professor Marcos, né, agradecemos, tudo de bom, né, e foi um prazer conhecê-lo, né, espero Muito aí obrigado. a gente conhecer pessoalmente. Um abraço. Vai ser uma satisfação. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Foi uma honra, uma alegria estar com vocês. Espero que possamos nos encontrar aí num tempo próximo. Vai ser uma alegria estar aí. Valeu, muito obrigado, professor. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.